Irmãos, hoje nós retomamos a nossa exposição bíblica do livro de Apocalipse e eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente e desta vez em Apocalipse capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 6, Apocalipse 8, verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse 8, de 1 a 6, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, nesse momento do culto ao Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Pai, nós que já oramos ao Senhor, nós que já entoamos louvores ao Teu nome, Pai, nós nos calamos agora, Pai Santo, e atentos estamos à Tua palavra. Que o Teu Espírito fale a cada um dos corações aqui presentes e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor aquiete os nossos corações e fale, Senhor, conosco, nos ensinando, nos alimentando, nos dando, Senhor Deus, a Tua instrução, a Tua direção pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acredito que nenhuma pessoa goste de esperar. Quando nós esperamos, nós ficamos apreensivos. Por exemplo, se você está dirigindo o seu carro ou a sua moto, apressado, e o sinal fica vermelho justamente na sua vez. E aí você fica esperando o sinal abrir, e no nosso caso aqui em Adamantina, que quase todos os semáforos são 3 tempos, o semáforo ou o sinal, ou o farol, dependendo da forma como você chame, ele fica verde ali 12, 13, 15 segundos e fechado 70 segundos. Então aquilo testa a sua paciência, aquilo testa a sua mansidão. Ou então, quando você está numa lanchonete ou num restaurante, esperando o seu pedido ser atendido, você vê outras pessoas sendo atendidas, outros pratos chegando às mesas e nada do seu prato. Da mesma forma, isso testa a sua paciência, testa a mansidão da gente. E o que dizer de esperar numa fila? Hoje em dia, com o advento dos aplicativos bancários, raramente nós vamos a um banco. Mas quem aqui não se lembra, às vezes, que a gente precisava pegar filas grandes nas agências bancárias? Mas existem esperas mais sérias, como, por exemplo, uma pessoa desempregada esperando ser chamada para uma entrevista de emprego. Ou então, alguém que precisa da doação de um órgão, esperando encontrar um doador compatível. Ou alguém que está passando por um tratamento de saúde, um tratamento médico, esperando que aquele tratamento cause um bom efeito, seja bem sucedido. Alguém esperando uma cirurgia delicada e aquela espera pode provocar diversas emoções, principalmente a ansiedade. Mas, meus irmãos,
a espera, ela tem um efeito positivo nas nossas vidas. Como eu disse, a espera nos ensina a sermos pacientes. A espera nos ensina a sermos dependentes do Senhor. E isso nos faz orar mais. Quando esperamos, ao invés de nós ficarmos preocupados, ansiosos com aquilo pelo qual nós estamos esperando, aquilo que nós devemos fazer é dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e clamar que Ele haja em nosso favor. E meus irmãos, Apocalipse nos mostra isso, especialmente aqui nesse texto que nós lemos. Nós temos desde o final de julho estudado o livro de Apocalipse, visto que Apocalipse não é um livro misterioso como alguns acreditam. Pelo contrário, a própria palavra Apocalipse significa revelação. É algo a ser desvendado, o véu é tirado para que a gente compreenda a vontade de Deus. E que vontade? A vontade de Deus com relação aos últimos dias. E relembrando os irmãos, este livro ele foi escrito como seus destinatários primários, aqueles irmãos que foram membros das 7 igrejas da Ásia. Igrejas essas que passavam por intensa perseguição. No final do 1º século depois de Cristo, subiu ao trono um imperador romano chamado Domiciano. Domiciano, vocês devem se lembrar que eu já disse isso, foi chamado de o segundo Nero, por causa da sua terrível perseguição que ele impôs aos cristãos. Vários dos nossos irmãos foram presos, foram arrastados às arenas. Vários dos nossos irmãos perderam seus empregos, perderam sua liberdade. Mulheres ficaram viúvas, filhos perderam seus pais por causa da intensa perseguição de Domiciano. Domiciano, ele perseguia os cristãos porque os cristãos, diferentemente do resto da população do Império Romano, não adoravam os deuses pagãos, os deuses gregos e romanos, e não adoravam o próprio imperador que exigia adoração para si mesmo. Domiciano, como imperador, dizia que ele era o Kyrios, Senhor, mas os cristãos diziam que Jesus é o Kyrios. E por causa disso eles eram perseguidos. Só que essa perseguição, meus irmãos, eles não eram perseguidos de maneira que não faziam nada diante da perseguição. Eles oravam, eles diziam: até quando, Senhor? Como nós já vimos no capítulo 6. E meus irmãos, nós também aguardamos como aqueles irmãos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Aí você talvez me pergunte: peraí, pastor, aguardamos a salvação? Mas nós já somos salvos? Pois bem, a esperança do crente está naquele que o salvou e naquele que o salvará. Por quê? Porque nós vivemos numa dupla realidade. A realidade do já e ainda não. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Nós já somos salvos, mas ainda não na sua plenitude. Nós já fomos libertos do pecado e da ira de Deus, quando a ira de Deus foi desviada em seu Filho na cruz do Calvário, mas nós ainda pecamos. Nós ainda temos que diariamente, constantemente confessarmos os nossos pecados. Nós já temos a vida eterna, mas nós ainda não desfrutamos desta vida na sua plenitude. Nós já somos plenamente santos, como eu disse, mas ainda sofremos os ataques dos inimigos. Já estamos no céu, aos olhos de Deus, mas ainda não estamos no céu aos nossos próprios olhos. Então, vivendo nessa dupla realidade, nós já sabemos que estamos salvos com Cristo Jesus, mas nós esperamos, nós aguardamos de estarmos junto com Ele no céu. Essa era a esperança dos nossos irmãos do passado, no final do 1º século, e essa deve ser a nossa esperança. E como eu disse aqui, Apocalipse, ele pode ser resumido, este livro, o livro de Apocalipse, ele pode ser resumido numa palavra: esperança.
diante de tamanho sofrimento, diante de tamanha perseguição que aqueles nossos irmãos do passado sofriam, passavam, eles não poderiam perder a esperança, mas deveriam colocar a sua esperança naquele que os salvou. Da mesma forma, meus irmãos, nós também passamos por diversos sofrimentos e a nossa esperança deve ser colocada diante do Senhor. E Apocalipse, meus irmãos, ele é um livro que tem vários ciclos. Apocalipse não deve ser lido de forma cronológica, como nós já aprendemos, mas existem diversos ciclos de 7, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, que mostram como será o final da história. Lá no capítulo 4 até o capítulo 7, nós vimos João, o apóstolo João, tendo a visão da sala do trono de Deus nos céus. E ali, diante do trono, o Pai estava assentado no trono, o Cordeiro, o Filho de Deus, em pé ao lado do trono, e diante do trono estavam 24 anciãos, representando, como nós já vimos, a totalidade dos eleitos. 4 seres viventes, representando todos os anjos. E nós vimos que o Cordeiro foi o único digno de abrir os selos do livro que estava na mão do Pai. E a cada selo aberto, algo acontecia. Os 4 primeiros selos foram relacionados aos 4 cavaleiros. O 5º selo, as orações dos mártires diante de Deus. O 6º, ao grande dia do Senhor, em que grandes catástrofes acontecerão neste dia. Os homens tentarão morrer, tentarão fugir da face de Deus, mas serão julgados pelo próprio Senhor. Capítulo 7, meus irmãos, nós vimos que os eleitos, todos eles reunidos, eles louvam ao Senhor. Isto foi o 6º selo. Chegamos no último selo, o 7º. O que acontece nesse 7º selo? Olha lá o versículo 1 do capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Diferentemente dos selos anteriores, que aconteciam coisas estrondosas, coisas magníficas, coisas que chamaram a nossa atenção, na abertura do 7º selo, ao invés de estrondosos cavaleiros, orações diante do altar, um abalo cósmico como nunca houve, o que acontece é um silêncio estarrecedor. Parece que você pensa o seguinte: bom, então não aconteceu nada. Não, aconteceu. Todos ficaram, veja, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Nós vivemos num mundo barulhento. Na rua nós temos os barulhos dos carros, das motos, e quanto maior a cidade, mais barulhentas são as ruas. Temos os vendedores, temos aqueles que ficam na porta dos comércios fazendo seus anúncios. Nós também temos no escritório o barulho de conversas, o barulho das teclas do computador. Os que têm mais de 40 anos aqui, como eu, devem se lembrar do barulho das máquinas de escrever, aquele barulho das teclas da máquina de escrever que era até irritante. Em casa nós temos também o barulho do som, do rádio, da TV, às vezes aquele vizinho com aquele som alto. Na academia você tem o barulho dos ferros e também o barulho de músicas de gosto duvidoso. Nós não estamos acostumados, meus irmãos, ao silêncio. Nós estranhamos ao silêncio até quando nós ficamos em silêncio. Como aqui em Adamantina, por exemplo, que a gente tem que ficar nos dias quentes ouvindo o barulho do motor, do ar-condicionado ou do ventilador. Silêncio é uma coisa que não faz parte da vida moderna, meus irmãos. Mas, diante do Senhor, todo o céu ficou em silêncio quando o 7º selo foi aberto. Um silêncio que causa espanto e temor. No Salmo 46, versículo 10, que nós já lemos na nossa liturgia, nós lemos o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. No Salmo 46, enquanto o salmista aguarda o livramento, a proteção de Deus, Deus fala: fiquem em silêncio.
Saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Eu ajo em favor de vocês. Então aquietem-se, fiquem calmos, em silêncio. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, nos lembra: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Um contexto diferente, mas o problema era o mesmo: o sofrimento que seria causado no povo de Judá por causa dos caldeus que atacariam e oprimiriam os judeus. E Abacuque nos lembra exatamente isso. A terra deve se calar, porque o Senhor está no seu santo templo agindo. E em Zacarias 2,13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Meus irmãos, enquanto Deus age, nós nos silenciamos. Um silêncio litúrgico, um silêncio, como eu disse já, causa temor e tremor. Nós vimos no capítulo 7, meus irmãos, os eleitos de Deus, na companhia dos anjos de Deus, irrompendo um alto louvor ao Senhor. Mas agora o momento não é de louvor, o momento é de silêncio. Tudo tem o seu tempo. No culto, meus irmãos, nós elevamos as nossas vozes em louvor ao Senhor, nós elevamos as nossas vozes cantando louvores em gratidão ao nosso Deus, mas existe o momento do silêncio, o momento em que nós nos aproximamos da presença dEle. Por isso que quando a gente chega no culto, ou melhor, quando a gente chega para o culto, quando a gente chega minutos antes do culto, a gente cumprimenta as pessoas que estão ali e a gente toma o nosso lugar e aguarda em silêncio o início do culto, em oração. Oração por nós mesmos, para que o Espírito Santo fale o nosso coração e para que Deus aceite o nosso culto. Oração pelos nossos demais irmãos, para que o Senhor haja da mesma forma. Oração pelo pregador, para que o Espírito o use e assim Deus fale através dele. Mas é um silêncio, não um silêncio de medo, mas um silêncio reverente. E assim estava todo o céu em silêncio por cerca de meia hora. Lamentações 3,26 nos ensina: bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus age, nós ficamos em silêncio. Deus fala, nós ficamos em silêncio. E nós ouvimos. Mas o texto continua. Versículo 2 diz o seguinte: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O silêncio seria irrompido? Ainda não. Eles receberam 7 trombetas, tomaram nas suas mãos cada um uma trombeta, mas ainda havia silêncio, meus irmãos. E esse silêncio de meia hora, mais ou menos, foi um prelúdio para uma nova série de 7. Como você tem aprendido desde julho, Apocalipse conta a história do fim por repetidas vezes, e repetidas vezes de 7. 7 você se lembra? Aliás, Apocalipse ele tem vários números, e todos os números em Apocalipse têm os seus significados. E o principal número de Apocalipse é o número 7, que é o número da completude, é o número da perfeição, da plenitude, é o número do próprio Deus. E nós vimos que haviam 7 igrejas, 7 selos, agora 7 trombetas e depois 7 taças. E meus irmãos, esses 7 anjos, eles se achavam em pé diante do trono de Deus, junto com aqueles 24 anciãos, com aqueles 4 seres viventes, diante de toda a criação de Deus ali que estava para louvar a Deus, só que agora em silêncio. Aqueles 7 anjos receberam cada um a sua trombeta. A gente não sabe se eram 7 anjos literais, como a gente tem falado aqui. Apocalipse não pode ser lido totalmente de forma literal. Pode ser que realmente eram 7 anjos, ou pode ser que seja a totalidade dos anjos, uma vez que o número 7 significa isso, a totalidade dos anjos. Seja como for, estes anjos receberam as suas trombetas. E na Bíblia, trombeta tem um significado.
No Antigo Testamento, na maioria das vezes que nós vemos trombetas sendo tocadas, elas são tocadas preparando o povo para a guerra. É verdade que em outras vezes, poucas vezes é verdade, trombetas foram tocadas em momentos de louvor, mas na grande maioria, no Antigo Testamento, as trombetas elas eram tocadas chamando o exército de Israel para a guerra. Foi isso que aconteceu lá no livro de Josué. Lá em Josué capítulo 6, os irmãos devem se lembrar que o exército de Israel deveria conquistar a cidade de Jericó. Mas Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada por um grosso muro de pedras. Como que aquele exército pequeno dos hebreus conseguiria entrar com as suas poucas armas diante de uma cidade fortificada? E ali, meus irmãos, a Bíblia nos fala que durante 6 dias, o exército de Israel, liderado por Josué, uma vez ao dia, eles circularam por toda a cidade, pelo lado de fora dos muros. E o que aconteceu no 7º dia? Josué 6, 4 e 5 nos narra o seguinte: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Então eles rodearam 6 dias, uma vez, no primeiro, no segundo, até o 6º, uma vez. No 7º, eles rodearam 7 vezes. E os sacerdotes, 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta. Depois que eles rodearam as 7 vezes, veja lá, os sacerdotes, final do versículo 4, tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então vejam, meus irmãos, ali em Jericó, quando trombetas foram, 7 trombetas justamente, foram tocadas, o povo gritou, os muros ruíram e o povo conquistou a cidade de Jericó. O alarido das trombetas chamou o povo para a guerra. E aqui nós temos anjos, 7 anjos, cada um com a sua trombeta. E nós vamos ver aqui que Deus está se preparando para a guerra. Haverá uma guerra final, e a guerra pertence a Deus. E as trombetas mostrarão exatamente isso. A visão de João continua nos versículos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Surge outro anjo. Quem era esse anjo? Nós não sabemos. Alguns comentaristas vão dizer que era o próprio Cristo. Mas o livro de Apocalipse não apresenta Cristo como um anjo, mas como Cordeiro, ou como Rei dos Reis, ou como Senhor dos Senhores, mas não como um anjo. Nós não sabemos quem era esse anjo. Muito provavelmente era algum anjo do Senhor, não sabemos qual ele era. Um anjo que estava a serviço do Senhor naquele momento. E a este anjo que estava de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Observe uma coisa aqui. Ele diz aqui, orações de todos os santos. Lembra que eu falei que nós vivemos na realidade do já e ainda não? A igreja do Senhor é uma igreja formada por santos. Numa igreja romana, você encontrará imagens que são chamadas por eles de santos. Mas numa igreja protestante, os santos estão aqui. Somos nós, vivos, não mortos, vivos. E observe, pastor, mas nós somos santos? Aí, bugou a minha mente. Eu não sou um pecador. Lembra do já ainda não? Você já é um santo, mas ainda não totalmente. Você ainda peca.
Mas para Deus, você já é um santo, separado deste mundo para Ele. E Ele já te vê no céu, completamente santo, sem pecado. Só que enquanto você está aqui na terra, o que você faz? Você ora. E as orações dos santos sobem à presença de Deus. Porém, meus irmãos, as nossas orações são imperfeitas. Nós não sabemos orar como convém. As nossas orações, elas vêm misturadas com o pecado, porque, como eu disse, nós ainda somos pecadores. E por isso, as nossas orações, quando elas sobem ao altar de Deus, elas são misturadas com o incenso de Deus, para que sejam aceitas pelo Senhor. E meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós sabemos que nós temos um Deus que escuta, que ouve, que atende às nossas orações. Nós não oramos a um Deus morto. Sim, Cristo foi crucificado, mas Ele vive e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Todos os deuses dos homens estão mortos. As religiões humanas, criadas pela mente humana, elevam as suas preces, as suas orações a deuses mortos, a homens mortos. Buda está morto e sepultado, Maomé está morto e sepultado, Mao Tse Tung morto e sepultado, todos os apóstolos mortos e sepultados, Maria está morta e sepultada. Deus está no trono, vivo e atento às nossas orações. Ele escuta as nossas orações e elas sobem com um aroma suave. Não porque as nossas orações têm algum poder. Alguns vão dizer que a oração tem poder. Sua oração tem poder, mas não. Nossas orações não têm poder algum. Quem tem poder é o Deus que ouve e responde às orações. Ele sim é todo poderoso, meus irmãos. E aqui no contexto vamos relembrar quem é que estava orando. Jesus está revelando o Apocalipse para o apóstolo João, para que o apóstolo João escrevesse e enviasse aos nossos irmãos das 7 igrejas da Ásia. Aqueles irmãos, lembrando, eles passaram por intensas perseguições. Você imagina o seguinte: você está aqui hoje no domingo, estamos aqui reunidos. Aí domingo que vem a gente se encontra novamente, aí você olha para o lado, olha para o outro, você vê que um determinado irmão não veio, e aí você pergunta para alguém e fala assim: escuta, cadê o irmão fulano de tal? Aí a outra pessoa responde: você não soube? Ele foi preso. E aí você, no domingo seguinte, vê que uma família inteira faltou na igreja, aí você pergunta para o diácono: escuta, você soube daquela família, ela não veio hoje, domingo passado ela estava aqui. E o diácono fala o seguinte: você não soube? Eles foram mortos pelo mando de Roma. E isso acontecia semana após semana. Crentes presos, crentes perdendo seus empregos, crentes perdendo suas casas, crentes sendo levados às arenas romanas para serem mortos. E o que eles faziam diante disso? Eles oravam. As orações deles subiam ao altar de Deus. Orações imperfeitas, feitas por línguas pecadoras, mas línguas santas também. E Deus então purifica aquelas orações com o incenso, com o fogo que é colocado sobre o incensário na presença de Deus. Meus irmãos, isso é tremendo, porque nós sabemos que as nossas orações são ouvidas. E eu quero chamar uma atenção a mais uma coisa aqui nesses versículos 3 e 4 também. Que tipo de oração aqueles irmãos faziam? Pelo contexto que a gente vai ver aqui das trombetas, e que a gente já viu lá em Apocalipse 6:10, eram orações imprecatórias. Orações imprecatórias são orações que os crentes fazem pedindo a Deus que execute a sua justiça, o seu juízo. Orações imprecatórias são orações clamando a Deus pela vingança. Veja, nós não podemos nos vingar.
mas a vingança pertence a Deus. Nós devemos amar nossos inimigos e orar por eles, mas nós devemos orar para que Deus haja com poder e com justiça diante dos inimigos dele. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, existem vários salmos conhecidos como salmos imprecatórios. E ali os salmistas, eles pedem para que Deus agisse contra os seus inimigos. Você se lembra, por exemplo, que Davi foi perseguido muitos anos pelo rei Saul. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, tirando a vida de Saul. Mas Davi não fez isso. Davi entregou para o Senhor, e o Senhor fez justiça a Davi. A mesma coisa com Absalão, quando anos mais tarde perseguiu seu próprio pai, tomou o reino do seu próprio pai, mas Davi não levantou a mão contra Absalão, mesmo sabendo que ele era um inimigo de Davi. Mas ele compôs o Salmo 3, o Salmo 4, e ali você vê a dependência de Davi, e orando para que Deus agisse em seu favor. Então, oração imprecatória, meu irmão, não é pecado você fazer, não é pecado nós fazermos. Nós oramos, e até quem já está no céu ora assim, como nós já vimos em Apocalipse 6:10, que diz assim: clamaram em grande voz. Quem? Os mártires, lembra? Em Apocalipse 6:10 nós já vimos. Os mártires, eles chegaram no céu, mortos por causa da palavra do testemunho, eles chegaram no céu, em Apocalipse 6:10, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, até mesmo os nossos irmãos que já estão mortos, que foram mortos por causa da sua fé, junto ao altar de Deus, oram imprecatoriamente. Porque Deus é o Deus justo. Eu não posso me vingar, porque a minha vingança é imperfeita. A minha ira é uma ira pecaminosa. A ira de Deus é a ira santa. Deus tem o momento certo e o jeito certo de derramar o seu juízo. E Deus ouve as orações, as imprecações dos seus santos. Olha os versículos 5 e 6. O anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Os crentes podem ter esperança em meio ao caos, sabendo que o nosso Pai Celestial está atento a tudo que passamos e escuta nas nossas orações. Você percebeu? Eu quero voltar novamente no versículo 3, orações de todos os santos. A sua oração chega ao altar de Deus, a minha oração chega ao altar de Deus, todos os santos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não dá mais atenção para alguns e menos para outros. As orações de todos os santos chegam ao altar de Deus e Ele responde. E no caso aqui, qual foi a resposta de Deus? O anjo, com aquele incensário de ouro, queimando o incenso juntamente com as orações dos santos, o anjo ele toma aquele incensário e ele lança sobre a terra. Ali, isso daqui, ele simboliza o princípio do juízo de Deus. Os crentes não estavam orando para que Deus agisse em favor deles, para que Deus terminasse com o sofrimento deles aqui na terra, para que Deus não enviasse Jesus para finalmente reinar sobre a terra. Então aqui é o começo do fim. E isso é evidenciado, meus irmãos, por aquelas coisas que seguem: trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Todo esse estrondoso barulho mostrando aos homens o que viriam, as pragas que viriam,
os abalos terrenos que viriam, que nós veremos nos próximos domingos, ao ressoar de cada uma das trombetas. Mas hoje nós paramos no versículo 6, quando diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Meus irmãos, percebam uma coisa: todos nós temos que esperar nessa vida. E a espera, como eu disse, ela pode nos incomodar. Mas o que esse texto nos ensina? Primeiro, ele nos ensina a esperarmos, a aguardarmos. Às vezes parece, meus irmãos, que o sofrimento não tem fim. Às vezes parece que a dor não vai acabar. Às vezes parece que a gente ora e Deus não está escutando a gente. Às vezes parece, meus irmãos, que os nossos dias estão ficando cada vez mais difíceis. Só parece, porque Deus reina, Deus governa. Quem governava a terra no final do 1º século era um homem terrível, mau, cruel, que assolava a igreja, que matava crentes. Tudo parecia sem esperança. Tudo parecia um caos. Mas Deus estava no trono, reinando e governando todas as coisas. Nós, em proporções bem menores do que aqueles nossos irmãos do passado, passamos por diversos sofrimentos. Nós também somos governados por homens maus, homens pecadores. E às vezes nós ficamos pensando: Senhor, até quando isso? Até quando nós vamos ter que passar por essas coisas? Imaginem os nossos irmãos da igreja perseguida, que hoje, 12 de janeiro de 2025, dia do Senhor, eles se reuniram, não num templo confortável, climatizado, com sistema de som, com todos os aparatos técnicos que nós temos aqui, mas esses nossos irmãos, em diversos países, se reuniram em florestas, em cemitérios, em porões, escondidos, sem poder levantar suas vozes, porque senão eles seriam descobertos pelas autoridades e seriam presos e até mortos. Quantos desses nossos irmãos hoje, dia de hoje, 12 de janeiro de 2025, se reuniram sem as escrituras no seu idioma nas mãos, porque eles não têm a tradução completa da Bíblia. É proibido em certos países ter a Bíblia no idioma nativo. Mas mesmo assim, esses bravos irmãos se reuniram. Mas certamente eles devem se perguntar: Senhor, até quando vai isso? Até quando, Senhor? Quando que o Senhor voltará? Porque, meus irmãos, quando a vida está fácil, a gente não ora. Então a primeira lição que a gente tira desse texto é de nós aguardarmos pacientemente no Senhor. Aguarde no Senhor. Seja o que for que você estiver sofrendo, seja o que for que você estiver passando, principalmente se o seu sofrimento for por causa da sua fé. Se lá no seu trabalho você estiver sofrendo algum tipo de perseguição bem menor que aqueles nossos irmãos passaram no 1º século, certamente, mas se você dá o testemunho de ser um cristão, de alguma forma você será perseguido. Aguarde no Senhor. Saiba que Ele está no trono. Saiba que Ele escuta todas as suas orações. Aguarde no Senhor. Segunda lição: ore. Ore ao Pai que te ouve. As orações dos santos subiram ao altar junto com o incenso. As nossas orações, como eu disse, elas são imperfeitas. Mas não é porque as nossas orações elas são imperfeitas que a gente vai parar de orar. E é como eu falei, quando as coisas estão tranquilas, a gente deixa de orar.
É proporcional, não sei se vocês já perceberam. Comigo é assim, acho que talvez com você também seja. Quanto melhor estão as coisas na vida da gente, menos a gente ora. A gente se esquece, a gente tem preguiça, a gente, na correria do dia a dia, passa o dia e eu não orei a quantidade que eu deveria orar. Mas o sofrimento é usado pelo Senhor para nos forjar, para nos purificar, para nos tornar semelhantes à imagem do Filho de Deus. Aliás, Paulo deixou isso bem claro lá em Romanos 8, 28 e 29. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que bem é esse? O meu conforto? Não! O versículo 29 responde, é sermos formados à imagem do Filho de Deus. Então, quando você passa pelo sofrimento, é Deus formando em você Cristo. É Deus despojando você do velho homem e revestindo você com um novo homem criado em Cristo Jesus. Então ore pedindo, Senhor, de fato forma Cristo em mim, mas Senhor, está doendo, o sofrimento ele é real, nós não minimizamos o sofrimento, ele é real, ele dói, mas fale, Senhor, olha, está doendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor está me escutando. Eu creio que o Senhor pode me atender. Eu creio, Senhor, que o Senhor agirá com justiça sobre os teus inimigos e com misericórdia sobre a tua igreja. Ore pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Há 2 domingos atrás, no último domingo do ano, nós pregamos a oração do Pai Nosso. E uma das petições é, venha o teu reino. Vocês devem se lembrar. E era isso que aqueles irmãos do passado oravam. Venha o teu reino. Jesus volta logo, Maranata, vem Senhor Jesus, para que todo esse sofrimento seja encerrado, toda essa perseguição acabe, toda essa dor seja aplacada. E o Senhor mostre a sua justiça e também a sua misericórdia. Então, de fato, meu irmão, minha irmã, ore, venha o teu reino. Ore para que a igreja avance na pregação do Evangelho. Ore para que Deus te dê coragem, para que você pregue o Evangelho, mesmo que venha o sofrimento. Ore para que o Senhor salve os seus eleitos através da pregação do Evangelho. Ore para que o Senhor Jesus Cristo volte. E assim, tudo será cumprido, todos seremos redimidos, e assim todas as orações serão ouvidas e atendidas, de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.